Olá, queridos amigos, muita paz, tudo bem? Que todos estejam bem, que todos estejam em paz, com o coração cheio de luz. É muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez com os nossos queridos irmãos do GEPEC, essa casa querida que nos acolhe sempre com tanta amorosidade, com tanto carinho. E nós estamos aqui para falar sobre um tema que é muito recorrente dentro do meio espírita, né? Afinal de contas, provas e expiações são mecanismos evolutivos muito comentados. O planeta Terra como um planeta de provas e expiações, e a pergunta ou a afirmação talvez seja essa: a Terra é de fato um planeta de provas e expiações? A Terra-céu realmente é esse lugar onde a gente veio aqui para sofrer? A felicidade é ou não é deste mundo? Quais são as impressões que a gente pode ter sobre isso? É óbvio que quando nós vamos falar sobre esse tema, nós temos que recorrer a uma outra abordagem que não aquela convencional, porque normalmente vocês já sabem o que ocorre aqui no planeta Terra. Nós estamos em fase evolutiva, nós estamos saindo da sombra à luz, nós estamos saindo de um momento para outro, numa fase de crescimento, de evolução, e o planeta nos apresenta circunstâncias apropriadas para o desenvolvimento do espírito. O planeta Terra é o cadinho necessário, é o cadinho apropriado para espíritos da natureza como a nossa, que necessitam de um combate um pouco mais acirrado, necessitam de colisões mais avantajadas para poder se despir das ilusões e, consequentemente, construir boas percepções de si mesmo nessa evolução, nesse processo de descoberta do espírito, de evolução, de clareza, enfim, do espírito. Então, o que poderia ser diferente? O que nós poderíamos trazer de abordagem que não fosse essa especificamente? E aí, claro, a gente precisa recorrer aos princípios e aos fundamentos da doutrina, sobretudo às leis que regulam a relação dos espíritos, a relação entre os desencarnados e os encarnados. O que significa evoluir? O que significa um espírito puro? O que significa aprender, passar pelo processo da dor? Esse é o nosso bate-papo de hoje, né? Nós vamos falar sobre isso. E para começar, a gente tem que lembrar da nossa literatura básica, aonde a gente vai ver François Nicolas Madeleine, né, que é o cardeal de Morlot. Ele vai nos trazer justamente essa ideia no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 20, a felicidade não é desse mundo, e ele vai afirmar que por conta de tantos dissabores que os seres humanos têm sobre a Terra, portanto, por conta de tantas coisas ruins que nós passamos aqui no planeta, é natural que nós pensemos que aqui seja, de fato, um planeta de provas e expiações. Observe que ele faz essa colocação e a gente pode se apropriar dela para dizer que sim, talvez a felicidade possa ser deste mundo. Talvez a felicidade um dia possa ser deste mundo, afinal de contas, os mansos herdarão a Terra. Nós teremos aqui neste planeta, talvez não com essa densidade, talvez não com essa categoria de experiência que nós temos hoje, nós teremos possibilidade, sim, claro, de espíritos viverem momentos alegres, descontraídos aqui, mas hoje ainda não, por uma razão muito simples. E aí a gente precisa entender um pouco sobre como é que funciona essa questão do espírito. Se nós formos olhar a natureza no planeta Terra, ela é exuberante, o planeta é lindo. Realmente é muito perigoso, é um planeta cheio de armadilhas, né? E a gente, quando dá uma vacilada, a gente cai numa armadilha dessa, a armadilha pega a gente e joga a gente lá naquele lugar e a gente fica sofrendo bastante. Então, para que nós possamos fugir disso, para que nós possamos sair dessas armadilhas, nós precisamos entender o que significa cair numa armadilha. Pense da seguinte maneira: olhe um animal do planeta Terra, olhe um leão. Um leão, talvez um bom exemplo. Como é que funciona o leão? O leão, ele tem toda aquela força, ele tem aquela boca enorme, ele tem aqueles dentes avantajados por uma razão, porque ele vai precisar usar aquilo. E quando ele vai à caça, ele usa todo o seu corpo, toda a sua velocidade, toda a sua força, toda a sua agilidade, ele usa tudo aquilo, inclusive essa sua boca, para poder pegar a sua presa, para poder caçar, para poder sobreviver. Ou seja, não existe uma parte do leão que ele não utilize
muito quando ele está fazendo isso, quando ele está em busca desse alimento que vai salvar não só a sua vida, mas a do seu bando, né? Daqueles que estão em volta dele. Então, observe que a natureza, aqui o leão deu a ele ferramentas importantes para que ele pudesse sobreviver. A serpente também é a mesma coisa. A serpente não tem muitas coisas, ele é um equipamento mais simples que veio com pouquíssimos acessórios. Então, o que acontece? A serpente tem o veneno, tem a garra, tem a inteligência, ela tem um controle sobre todo o seu corpo e ela usa 100% daquilo. Então, o que acontece do ponto de vista da natureza? Quando o leão para de comer no lugar onde ele existe um desequilíbrio, porque observe que ele não está usando sua faculdade. Ele não está usando o seu princípio ali. E nesse momento, quando ele não usa, há um desequilíbrio, porque ele deixa de agir com toda a força, com toda a intensidade possível, para que ele possa fazer, junto com os outros, aquela homeostase no ambiente natural. E normalmente as espécies que estão em processo de desequilíbrio, tanto os predadores quanto os demais, eles são severamente prejudicados. Então, observe que no reino animal e no reino vegetal e em todos os demais reinos, exceto no reino hominal, nós vamos encontrar os seres cumprindo exatamente aquilo que eles vieram fazer aqui na face da Terra. Uma felicidade grega, uma felicidade extremamente grega, que é cumprir a sua parte naquilo que lhe cabe na obra da criação, conforme questão 132, que os espíritos vêm dizer que o homem vai aprender um dia a fazer isso. Talvez lá na mitologia, quando a gente vê a saída do casal primordial, do Jardim do Éden, a gente possa fazer analogia a esse tipo de situação também, ou seja, aquela saída ali do momento em que o indivíduo sai do paraíso para viver com o suor do corpo, a mulher com a menstruação, com dores do parto e a cobra comendo, mordendo o seu calcanhar, talvez nesse momento esteja ali a representação simbólica exatamente do passo do homem em direção à aquisição da sua consciência, onde ele deixa de ser um homem, um ser que é uma espécie muito mais um antropo, muito mais para um animal do que para um hominal. E nessa saída ele perde uma coisa interessante, porque ele ganha um equipamento que ele não sabe utilizar. Ele vai levar muito tempo para utilizar esse equipamento, mas o equipamento que eu me refiro é o cérebro. Mas além do cérebro, o cérebro vai dar a ele a possibilidade de ele perceber um equipamento poderosíssimo que ele carrega consigo, que é ele mesmo na sua expressão espiritual. Ele só consegue ter essa expressão consciente quando ele passa pelo cadinho da consciência racional e a partir do desenvolvimento intelectual, a partir do seu aprofundamento dos questionamentos filosóficos a respeito de si mesmo, é que ele vai começar a construir uma noção de si a partir da perspectiva do eu espiritual. Então, na ignorância, provavelmente ele não terá a forma de fazer, tanto que tentamos, porque somos movidos teotropicamente a esse desiderato de iluminação, porém a ignorância nos leva a adorar pedras, a adorar árvores, a fazer ritos, sacrifícios, a imaginar que a fumaça é a simbologia da ascese do espírito. Todas essas coisas que nós já assistimos e presenciamos na história da humanidade fazem parte deste culto do homem a algo desconhecido que a sua razão busca de maneira feroz para poder descobrir. Então, observe que essa história da humanidade que se arrasta por milhares de anos porque é muito difícil. É dificílimo você compreender esse novo equipamento, esse equipamento que é o espírito, sem que este ser passe por um processo extremamente avançado. O que acontece de ordinário é que ele não usa nem as faculdades cerebrais, mentais, portanto, e nem as faculdades espirituais. Então ele é um ser pleno de potência, mas ele é um ser que está apequenado na utilização da sua potência. Ele não consegue se expressar com totalidade. E caso isso aconteça, como tudo no reino, ele causa, por sua própria inércia, por sua própria falta de ação, por sua incapacidade de estar ali, querendo atuar com sua total intensidade, com sua total potência, ele causa desequilíbrios. E desequilíbrios são sempre complicados. Porque o desequilíbrio ele não acontece só naquele que recebe a ação. Ele acontece sobretudo naquele que
causa o desequilíbrio, porque ele é a fonte da energia que emana o desequilíbrio. E, portanto, as leis de sintonia, as leis de equilíbrio, as leis de harmonia do universo, elas atuam de uma forma tal que quando elas percebem algo de dissonante, quando eles percebem algo que é desarmônico, imediatamente a energia age no sentido contrário, buscando a causa, a fonte daquele desequilíbrio, para ali exterminar a fonte daquilo que causou o desequilíbrio. Então nós somos ainda nesses processos milenares da busca pela consciência plena do ser, pela atualização plena das potências do ser, nós causamos desequilíbrios em nós mesmos e nos outros. Causamos desequilíbrios no mundo e recebemos de volta aquilo que nós fazemos pela ignorância de termos praticado a ausência das nossas faculdades. Não estamos falando de maldade intrínseca no espírito, porque os espíritos nos disseram que não existem homens maus, existem homens que estão num estágio de selvageria e que esse estágio de selvageria lhes impede de enxergar o imenso bem que carregam em seus corações. Portanto, essa ideia do bem e do mal, essa dicotomia é apenas o grau diferencial entre aqueles que já conseguiram eventualmente enxergar um pouco mais e aqueles que ainda estão tateando nas trevas. Aqueles que praticam o mal, aqueles que são os maus da história, esses são aqueles que não conseguiram evoluir. E aqueles que já estão conseguindo evoluir são aqueles que moralmente já conseguiram dar vazão ao seu eu espiritual de uma forma mais grandiosa. Esses conseguem ser mais aproximados da sintonia, da harmonia. Eles causam menos dissabores. E a tendência desses é receber menos dores. É claro que entre a transição da ignorância para a luz existem hiatos, tempo, existem intervalos. Isso não se dá de uma maneira abrupta. O sujeito acorda de manhã, estou bem, e a natureza para de jogar sobre ele as suas pedras. Não vamos nos esquecer que em heranças atávicas das nossas vidas, em momentos atrasados da nossa vida, nós somos aqueles que jogamos muitas pedras na natureza. Nós jogamos muitas pedras no outro. Nós transformamos o nosso coração em uma potente artilharia para atacar aqueles que pretensamente se aproximassem de nós, buscando qualquer tipo de vantagem. Nesse sentido, nós nos tornamos trincheiras, nós nos tornamos bancas fechados, inexpugnáveis, armados até os dentes para atacar o primeiro que queira se aproximar de nós com intenções pretensamente malignas. E é nesse momento que cria-se todo o antagonismo. Sobretudo quando há a possibilidade de o mal romper as fronteiras das proteções do outro, atingindo severamente feridas neste outro, fazendo com que este outro reaja negativamente àquilo que foi a ofensa, àquilo que foi a agressão, fazendo com que se inicie aí um círculo vicioso entre um que faz e o outro que responde, e um respondendo vai potencializando o mal vai se tornando neste desequilíbrio uma relação de causa e efeito com bastante implicação, severas implicações para ambos os envolvidos. Na medida em que nós tenhamos a possibilidade de evoluir, de aprender, de que essas leis são inexoráveis, de que essas leis funcionam mesmo que eu não queira, mesmo que eu não goste, mesmo que eu ache que não, mesmo que eu pense que não, mesmo que isso aconteça, essas leis elas vão vigir e eu preciso estar atento de que isso eu não tenho como escapar. Eu não tenho como escapulir disso aí, por conta disso ser um mecanismo universal, uma lei divina. Então eu tenho que compreender. E à medida que eu compreenda esse mecanismo, eu me torno obediente a esse processo, simplesmente achando ou sendo claramente ciente de que eu não tenho como romper com essa dinâmica. Mas eu vou fazer isso pelo medo? Inicialmente, talvez. Pelo medo de sofrer, pelo medo de receber a reprimenda, pelo medo de receber o retorno da inexorável lei, eu simplesmente talvez não jogue mais pedras. Porém, tomemos cuidado com isso.
Jesus traz no seu evangelho passagens interessantes sobre a hipocrisia e ele diz assim: não é o que você faz, é o que você sente. Não é o que você diz, é o que você pensa. Não é o que você eventualmente faz parecer que você seja, é o que você já é. E passagens interessantes como a figueira que secou, aquele que pretensamente se mostrava ser quem não era, quem era aquele que não tinha adquirido ainda capacidades, e Jesus então diz a ele que ninguém mais coma fruto de ti, e ele então seca totalmente de vergonha por ter sido ou tentado enganar pessoas, dar folhas, oferecer frutos inexistentes, para que aqueles que estivessem na expectativa de se saciar dos seus frutos, das suas produções, não o buscassem nunca mais. E no momento que ele compreendeu que ele não podia fazer isso, que ele tinha que obedecer à sua própria natureza, ele secou e mostrou-se tal qual assim era, um tronco esturricado, pequeno, apequenado, agora sim, ciente disso, pronto para crescer e dar frutos no tempo certo. Então, não adianta tentarmos apressar o passo e fazermos simulacros de bondade, porque isso simplesmente pode ser um bom exercício para a bondade, porque Joana nos ensina que o hábito é uma segunda natureza em a natureza de todos nós, então habituar-se a fazer isso pode ser uma coisa maravilhosa, um exercício do desenvolvimento do eu, porém, ainda não é a glória, ainda não é o estado necessário. Então, como é que eu me livro disso? Como é que eu saio desse círculo vicioso? Bom, existe aí no céu e inferno, Código Penal da Vida Futura. Vai lá e dá uma olhada. Lá por volta aí do artigo 16, você vai encontrar a função, o movimento tríplice dessa recuperação. 3 são os movimentos que eu gostaria de explicar. O primeiro é o reconhecimento de que a fonte do problema está em mim, de alguma forma, quer seja a fonte primária, quer seja a fonte secundária. Ou seja, de alguma maneira, eu fui aquele que mandei para o cosmos, mandei para o universo uma energia dissonante. Sou eu, aquele que causou isso aí. O nome disso é arrependimento. O arrependimento consiste em você compreender que você fez algo que eventualmente você poderia não ter feito e aquilo que você fez causou algum efeito, algum resultado em outro lugar que você hoje não gostaria que acontecesse. O nome disso é arrependimento. Mas como é que eu faço então agora para movimentar-me? A primeira coisa que precisa fazer é esgotar dentro de mim a fonte do mal que fez com que eu, da ignorância, que fez com que eu caminhasse em direção àquele desequilíbrio. Como é que eu faço isso? Tirando de dentro de mim aquilo que seja a obscuridade, tirando aquilo que seja o que torna opaca a luz que brilha no meu espírito e fazendo brilhar aquilo que eu já sou. Essa ideia de tirar de dentro de mim o que não sou eu, tornar-me puro, é o que se chama de expiação. Você diz assim, mas poxa, mas expiação não é castigo? Não. Expiação é o mecanismo para ex pius, tirar de dentro a pureza. Ex para fora, pius, pureza. Então, tirar a pureza, expel significa botar para fora. É um processo educativo, gente. É um processo de aprendizado. E como é que eu aprendo isso? Eu aprendo isso através da experimentação daquilo que eu causei. Então não tem castigo, portanto não vamos imaginar jamais que aquele castigo é imposto por uma força, por Deus, por exemplo, que nos impõe um castigo. Ah, você foi mal, então você vai ser castigado porque você pecou. Não, eu receberei de volta exatamente aquilo que eu entreguei. Por isso Jesus disse, o que você não gostaria de receber, não dê. Olhe como está tudo conectado. Não faça o outro o que você não gostaria que o outro fizesse a você. Aquilo que você não quer receber, não entregue. Porque vai voltar. Vai voltar. Então, a expiação é isso. Observe que eu reconheço que não deveria. Eu agora vou atuar no fundo do meu eu para não mais, em encarnação nenhuma, ter vontade de fazer aquilo novamente.
pelo menos com aquela pessoa, pelo menos naquela circunstância, que já é um grande avanço. E agora falta o terceiro passo, que é acabar com a causa no outro, que é responsabilidade minha. Fui eu que causei. Fui eu que despertei. Então eu devo impedir que aquele outro, por um ato de grandeza, continue reverberando aquilo ad infinito. Não que aquilo seja agora um processo, digamos assim, compensatório. Não, a natureza não se preocupa com isso, ela se preocupa com harmonia. E para a harmonia, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que ir lá no outro. Chegar no outro e apresentar uma dose de neutralidade naquela ação, naquela dor, para que aquilo pare de atuar sobre mim. O nome disso é amor e o nome dessa ação é reparação. Então observe que eu reconheço, o nome disso é arrependimento. Eu expio, no sentido de não mais ter causa em mim daquele mal, e eu reparo no sentido de anular os efeitos daquilo no outro, permitindo que o outro não seja mais o emissor contrário da energia deletéria que eu propugnei sobre ele. Esse é o movimento, gente. Não tem nada não tem nada de dogmático nisso, não tem nada de obrigação, é físico quase, poderíamos dizer, é da natureza. É uma ação que eu conheço o mecanismo, sei como é que ele funciona, sei como é essa dinâmica, eu vou lá, eu atuo lá, eu trago de lá, eu trago para mim, e isso funciona exatamente assim. Às vezes a gente fica pensando que isso tudo parece ser assim, uma coisa, um papo. Pô, Paulo, onde é que Paulo inventou esse negócio? Não, eu não inventei, gente. Eu juro a vocês que em toda a minha pesquisa dentro da doutrina espírita, a coisa que eu mais faço é tentar buscar a pureza de Allan Kardec da doutrina dos espíritos. E eu confesso a vocês que eu fico realmente muito impactado quando a gente começa a entender como é que Allan Kardec trata Deus, como é que Allan Kardec evolui na ideia de Deus, como é que existe esse negócio, como é que a doutrina espírita trata essa ideia de Jesus sobre a Terra. E eu, bebendo da fonte de Allan Kardec, eu fico sempre muito seguro de dizer isso que eu estou dizendo a vocês, porque isso está no Evangelho, isso não é nenhuma invenção, isso tem a ver com as leis. Se eu não reverbero mais, a lei para de atuar. Se eu entro em sintonia, se eu entro em frequência e fase com uma determinada onda, se eu estou naquela sintonia vibrando exatamente, eu vou fortalecer o sinal, ele vai se tornar amplificado. E por isso que o mal que não é extinto, o mal que não é debelado, o mal que não é resolvido, ele ganha proporções animais, ele ganha proporções enormes, até chegar a um ponto em que as pessoas não suportem mais e por isso sofram tanto. Aqui na Terra existem espíritos que estão em estágio de ignorância. Então, por conta disso, é natural que se observe fenômenos de expiação cotidiano. Isso é sinal de que já existe um processo evolutivo. Quando o espírito pede para descer com uma anomalia no corpo, ou quando ele plasma no seu corpo uma determinada anomalia, buscando reparar o mal praticado no passado, quando ele se submete, conforme assim dizem os espíritos, que ele mesmo faz as escolhas das suas provas, antes de chegar aqui, ele já escolheu o gênero de prova, até o tempo de vida, os espíritos, de certa forma, determinam para si mesmos, no seu processo de consciência, quando eles já estão em condições de, ou então quando eles são assistidos por outras entidades venerandas que o auxiliam nesse processo. Qualquer que seja, a reencarnação em si é um ato de evolução, é um desejo evolutivo. Existe uma aspiração evolutiva que às vezes não é atingida, o espírito fica estagnado, mas ele às vezes ele pensa no plano espiritual, ele estuda, ele se prepara para uma nova encarnação, aí nesse momento ele vai chegar aqui e ele pode realmente ter muita vontade, ter muita força de vontade e ir de forma determinante em busca desse objetivo, ou ele pode chegar simplesmente e falir mesmo, e não conseguir sair do lugar com esse processo. E ele fica
naquele estágio. Ele não retrograda, porque o espírito sempre vai para frente, mas ele estagna e fica parado ali naquele nível evolutivo, ele não consegue sair daquele lugar. Então isso está na doutrina, é bastante divulgado dentro da doutrina, está em vasta documentação dos livros de Allan Kardec e também dos seus continuadores mais sérios, como Leon Denis e etc., que a gente vai encontrar isso de forma bem detalhada. Então, o mecanismo de expiação, ele vem pela Terra, por quê? Porque a Terra tem um atrator telúrico muito intenso. A Terra é um lugar de espíritos que está na condição que Lázaro assim estabelece, na condição entre os instintos e as sensações. Os sentimentos já existem, mas eles brotam como sentimentos, como ainda necessidades da sobrevivência. Eles são muito atrelados à questão da sexualidade, porque os sentimentos eles têm o objetivo ainda da consumação de um desejo carnal. Então, eles estão nessa fase, o amor ainda vai caminhando muito para isso. Claro que existem amores outros, que estão permeados nas relações entre pais e filhos, etc., por exemplo, que não têm essa mesma necessidade. Mas são outras necessidades também instintivas, como a reprodução, a manutenção e a sustentação da sua prole. Talvez haja aí na fraternidade e alguns aspectos da conduta humana, haja aí também elementos desse desenvolvimento da espécie. Mas o amor verdadeiro, esse amor sublime, o sol das almas, como assim nos dizem os espíritos, ele precisa ser elaborado de uma forma tal, porque ele faz com que o espírito puro se manifeste de forma amorosa. E esse salto, né, para se fazer isso dentro dessa percepção carnal é muito duro, porque os atratores da Terra são poderosíssimos. Os atratores sensuais são poderosíssimos. Então, como é que funciona o indivíduo aqui na Terra? Ele nasce e vai construir uma biografia de uma persona. Mas ele é instado a provar de leite com sabores diferentes, primeiro o peito da mãe, depois o da mamadeira, depois ele vai experimentar os alimentos que são ofertados com sabores elaborados dentro da ciência, que estuda os mecanismos cerebrais para buscar a combinação perfeita dos aromas e tal, para poder trazer fome, para poder trazer saciação e necessidade da repetição do ato para consumo e etc. Isso tudo vai virando um grande manancial de satisfação de necessidades ainda instintivas. Quando nós estamos falando de um processo que salta isso, significa dizer que o indivíduo tem que sair dessa condição animalizada para uma condição mais espiritualizada. É aquilo que os espíritos também vão trazer com a ideia de que é preciso se desconstruir o paradigma materialista para se construir o reforço do paradigma espiritualista. É preciso pensar que enquanto nós valorizamos as coisas da Terra, enquanto nós somos presos aos atavismos do telúrico, nós não conseguimos nos libertar para os voos do espírito. E isso, claro, é algo muito presente aqui no planeta. Pense que um corpo desse, que experimenta as coisas, que passa pelas experiências das mais diversas, que sente, que saboreia, que se extenua diante de uma experiência sensorial, esse indivíduo ele fica aí, né? Ele se basta nesse momento. Um indivíduo que ele alimenta-se dos chakras mais baixos, são aqueles indivíduos glutões que adoram uma mesa farta, que gostam da regalia, que gostam de repente dos confortos e que o trabalho de repente deixa de ser uma coisa prioritária para ser uma coisa mais secundária, porque ali a preguiça, o ócio começam a impedir. Aquilo já são os atratores que estão prendendo. Ali já é um indivíduo que está completamente fundido na terra. Então, qual é a expiação de um indivíduo desse? Bom, do ponto de vista de tirar isso do indivíduo, é claro que tem que ser uma energia contrária a isso. Ele já começa a ter a privação, ele já começa a ter experiências que são negativas nesse sentido. Então a fartura que o levou àquele lugar, de repente a escassez pode tirá-lo de lá. É a energia contrária àquela força. O indivíduo, de repente, ele é todo bem resolvido com dinheiro, ele tem uma casa, e aí o que ele faz? Ele usa isso para praticar o mal, ele usa isso para consumo de drogas entorpecentes, ele usa isso para criar intrigas, ele coloca uns contra o outro, ele simplesmente é uma pessoa que usa para potencializar-se no mal.
Qual é a força contrária disso? A sua expiação será a ausência do poder, a ausência da riqueza. Não é que a pobreza seja castigo, é porque às vezes existe o contrário. O indivíduo está ali na pobreza, está numa situação, ele está ali com muita dificuldade, então ele vai lá embaixo e de repente ele volta numa outra condição para poder de repente amainar um pouco aquela zona do sofrimento, para construir agora uma outra perspectiva, em outra dimensão, para que o seu espírito vá caminhando passo a passo, vá em direção a esse crescimento. Então a natureza é muito sábia, gente. É muito sábia porque é a lei do equilíbrio. Não quer dizer que o oposto de um é castigo para o outro. Não é isso. Tá certo? Não é isso. O que existe é que existem experiências diferentes, com possibilidades diferentes de aprendizado. Então na Terra nós teremos tribulações, nós teremos dificuldades na Terra. Qual que é a grande dificuldade, o grande mérito? Qual é o grande salto e a grande dificuldade desse salto? É sairmos da condição do telúrico, da prisão telúrica, para vencermos o mundo, para estarmos soltos, para não precisarmos mais sermos tão dependentes das coisas materiais, para não sermos mais tão dependentes das coisas físicas. E isso realmente é algo muito importante, muito legal. É algo muito interessante que a gente faça esse desenvolvimento. Então, hoje, mais do que nunca, a doutrina espírita ela tem um chamado para todos nós. Prestemos atenção nas nossas dores, porque as nossas dores elas não são castigos, elas são apenas medidas corretivas do nosso próprio processo. Ninguém sofre à toa, ninguém sofre de graça, ninguém recebe, como diz o outro, uma rebarba do outro, porque não seria do ponto de vista natural. É claro que eu posso me envolver na dor do outro, é diferente um pouco. Repare só. Eu sou um espírito, hipoteticamente, um espírito que estou numa condição melhor. E aí, de repente, eu vejo que alguém que é da minha afeição está numa situação ruim. Posso me envolver com ele naquele momento para provar da fruta amarga dele, para naquele instante atravessarmos juntos, para que ele possa sair melhor do outro lado. Um ato que às vezes é um ato de amor. Não necessariamente as pessoas que estão espiando estão passando aquilo porque foram más em outras vidas. Às vezes eles são grandes espíritos que estão simplesmente ensinando aos outros, a partir da sua privação, como é que se supera as condições da carne. Esse mesmo mecanismo que é usado para ensinar, ele é usado para depurar. Observe como ele é rico de possibilidades. Então, nós temos que ressignificar isso de alguma maneira. Nós precisamos entender isso de alguma forma. Se nós estamos sofrendo, nós temos que entender qual é o significado desse sofrimento antes de nos colocarmos na condição da vítima. É claro que é ruim você sofrer vendo o outro se dar bem do lado. É muito ruim isso, tá certo? Se todo mundo sofresse, o cara ia ficar meio que olhando pro lado, dizendo, não, tá todo mundo igual. Então o cara meio que fica naquela. Mas quando ele vê muita gente se dando bem e ele se dando mal, ele diz, tem alguma coisa errada comigo. Eu fui uma pessoa que fui escolhida para pagar essa provação aqui. Mas a gente não pode esquecer, conforme também nos ensina o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, melhor dizendo. Lá no capítulo 2, nós vamos encontrar uma passagem muito interessante que diz assim, ponto de vista. O ponto de vista. O ponto de vista diz, dependendo como nós encaramos o ponto de vista, ou qual é o ponto de vista, desculpe, qual é o ponto de vista com o qual nós encaramos as coisas, melhor dizendo, aí, a depender do ponto de vista, aí a gente sai do outro lado melhorzinho. Se a gente vai compreender que o nosso ponto de vista está cerceado ao limite de uma biografia entre o nascer e o morrer, nós estamos fritos, porque aqui a Terra realmente é um lugar complicado, porque todos os dias nós somos instados a tomar essas pancadas. François Nicolas Madeleine vai dizer isso, olha, cuidado, porque você todo dia sai e toma uma pancada. Você não tem uma possibilidade de ficar feliz um dia e necessariamente despreocupado de que amanhã você possa receber a conta chegando de uma forma bem amarga. Isso é do influxo das energias do planeta, essa movimentação das energias do planeta. Agora, claro que a gente tem que começar a pensar de uma outra forma. Como é que eu penso de outra forma? Eu começo a entender que eu não tenho que ser, eu não posso ser causador do problema. Onde é que eu vou encontrar isso na doutrina espírita? Vocês já devem ter ouvido Emmanuel falar para Chico muitas vezes, é muito melhor você ser o alvo da agressão do que você ser o agressor. Muito melhor. Porque o alvo da agressão,
ele será objeto da reparação, enquanto que aquele que é o ofensor, ele será o objeto não só da reparação, como ação reparadora, como ação construtora, como ele também será aquele que passará pelo processo do arrependimento, que é culpa instalada, mais a dor de tirar de dentro de si aquilo que está ferido. Uma criança ferida, gente, ela não sai de uma pessoa assim, sai de mim, criança ferida. Não. Ela se defende até a morte para ser movida do lugar que está, porque ali é um direito adquirido dela. Ela tem um direito adquirido, mora ali dentro, e aí ninguém toque nela, porque ela é intocável, ela é melindrosa, ela é ferida, ela está em carne viva. O que nós temos que fazer? Envolvê-la amorosamente para que ela tenha resiliência para vir, para emergir amadurecida, para que ela não tenha a necessidade de recorrer ao vitimismo, para que ela não tenha necessidade de recorrer à vingança, para que ela não tenha necessidade de recorrer às outras formas escapistas do ego para poder libertar-se de uma situação que lhe causa constrangimento. Então, o nosso grande desafio para não errarmos na Terra é evolução mental, evolução espiritual, evolução sentimental. Desenvolvimento das nossas qualidades emocionais. Desenvolvimento dos nossos valores mais nobres que possam nos posicionar com decisões mais acertadas. Então, não é simplesmente sair por aí fechando os olhos, fazendo meditação, é também, sobretudo, fazer isso, mas trazer fundamentos importantes para a vida. O ponto de vista, qual é o ponto de vista com o qual nós estamos encarando a vida? Com que ponto de vista nós estamos fazendo isso? Nós temos que entender que nós não somos simplesmente, estamos aqui dentro de um processo do acaso que é construído todos os dias. O paradigma materialista, ele parte do pressuposto de que o homem é um leão e que, portanto, tudo que ele faz é justificado pelo fato de que ele busca a sua sobrevivência, a supremacia da sua existência em relação à do outro, assim como o leão faria. Porém, nós não somos leões, nós não somos animais e nós não somos limitados aos instintos animais. Além dos instintos animais, nós temos a consciência da consciência e a consciência do espírito, que é algo muito elevado. Então, esses três elementos, andares superiores que nós temos além do animal, nos permite sair da categoria daqueles que buscamos apenas sobrevivência para estarmos buscando andares mais altos nessa escala evolutiva. Então, os indivíduos que começam a pensar de um ponto de vista emocional, eles vão desenvolver, conforme assim Lázaro também vai nos dizer, do ponto de vista da emoção, construir agora o fortalecimento de chakras mais altos, esse chakra do cardíaco, o laríngeo. Ele vai começar a falar um pouco mais de amor, ele vai começar a ter palavras mais aquinhoadas de força, de significado, de sua erguimento do indivíduo. Os sentimentos vão brotar através da sua voz, das suas expressões. Ele será mais manso do ponto de vista, não terá mais tanta necessidade das superações buscadas pelos chakras baixos do processo da sobrevivência, e ele se prepara agora para alimentar de energia boa aqueles chakras mais altos que criam sua conexão com o transcendente, permitindo que a energia divina entre no seu corpo, no seu espírito, produzindo os efeitos da sua purificação. Allan Kardec vai dizer na questão número 100 para cima, qual que é a diferença entre um espírito de terceira ordem para a segunda ordem para a primeira ordem? É o grau de adensamento, ou melhor, o grau de vinculação que esse indivíduo tem com a matéria. Lá na terceira ordem são indivíduos que são muito presos à predominância do material sobre o espiritual. Eles têm naquelas categorias das classes de 10 até a sexta classe, nós vamos encontrar ali todos esses graus de indivíduos que estão ali brigando ainda por conta do material. Na segunda classe, nós vamos da quinta até a segunda, aonde na segunda ordem, nós vamos da quinta classe até a segunda classe, nós vamos ter aí outro tipo de refinamento da relação espírito-matéria até o espírito puro. O que é um espírito puro? Espírito puro não é um espírito que é bonzinho. Não, todo espírito é bom. Todo espírito é perfeito. Todo espírito é amor. Todo espírito é grandioso. Todo espírito tem todas as capacidades de Deus. Porém, o espírito puro, ele é justamente puro porque ele não se contamina. O espírito que é contaminado, ele não se manifesta porque está contaminado. Descontaminar o espírito é igual a evoluir em direção à pureza, é igual a tornar-se perfeito, como perfeito é o Pai Celestial.
É esse que é o processo. Então a gente vai tirar de nós o que não é nosso, vai vencer o mundo, vamos ser homens no mundo e não homens do mundo. Homens no mundo são homens que sabem da sua consciência espiritual, têm consciência da sua grandeza espiritual e eles fazem o quê? Eles passam pelo mundo, pela experiência do mundo, para crescer, para evoluir, para se desenvolver. O que é o homem do mundo? É que fica aqui, até quando desencarna. Ele desencarna e fica preso. Aí é uma expiação. Também no pós-vida, quer dizer, o indivíduo expia sempre, ele fica sempre ali, buscando a energia atuando nele, futucando ele, trazendo ele à reflexão. Porque é aí realmente, no fundo do poço, que a gente bebe dessa energia salutar, essa energia do refazimento, essa energia da regeneração, essa energia da recuperação, ela nasce justamente desse processo. Então a Terra é um planeta de provas e expiações? É. Mas não porque a Terra seja. A Terra está, melhor dizendo, por conta da qualidade do indivíduo que experimenta a Terra. Se nós não fôssemos como somos, se nós fôssemos melhores do que somos, certamente que a Terra seria outro lugar. Imagine que nós pudéssemos viver aqui abraçados, que nós pudéssemos viver aqui sem que um tivesse necessariamente o medo de ser passado para trás pelo outro, que nós não tivéssemos o medo de sermos superados pelo outro, que nós não tivéssemos o medo de ser agredidos, sermos roubados, sermos mortos pelo outro, que nós não tivéssemos medo do outro, que o outro não fosse o nosso lobo, o homem lobo do homem, que não fosse assim, que fosse diferente, que nós pudéssemos nos olhar nos olhos, que pudéssemos ter confiança, que pudéssemos sair amorosamente, andar, nos deslocar, fazermos as nossas atividades, que tivéssemos um olhar mais atento na questão da fraternidade. Olha, gente, essa coisa que se discute aqui no mundo, qual é o sistema mundial que vai garantir o sistema da fraternidade universal? Será que nós estamos discutindo a coisa certa? Olha, eu acho que não, porque nós estamos discutindo sistemas falidos, todos são falidos. E o que eu vejo são as pessoas vestindo camisas mortas, camisas velhas, rotas, furadas, que não respondem mais os anseios da nova humanidade. Mas tudo bem, tá aí faz parte do telúrico, faz parte dos valores ainda do aprisionamento da Terra. Leon Denis escreve um livro muito interessante sobre esse assunto. E os comentários que nós podemos fazer sobre esse livro, que às vezes esse livro é lido, é pouquíssimo entendido, porque tem pessoas que acham que ele está fazendo ódio à sua própria condição de pensamento. Ele, em verdade, ele é um crítico severo de todas as formas de arregimentação social e ele trata a coisa como Allan Kardec sugere na Viagem Espírita de 62, que ele diz assim: antes de você preparar as coisas para os homens, prepare os homens para as coisas. E é justamente o que o Leon Denis vai dizer. Ao invés de você botar ditadores para impor sistemas para as pessoas, você simplesmente prepare as pessoas para serem fraternas, amigas, meigas, para que as pessoas tenham no coração, natureza do homem seja expressar-se em bondade fraternalmente, para que nós possamos crescer de uma maneira tal que possamos produzir o desenvolvimento do planeta e possamos também desenvolver a condição espiritual do homem, para que o homem possa fazer aflorar todas as suas capacidades, outras que são obliteradas pela matéria, como Jesus diria: brilhe a sua luz, bote a sua luz para fora, seja a luz do mundo, bote sabor na sua vida, seja o sal da terra. Essas são questões que ele vai nos apresentar e que nós podemos nos aproveitar disso para dizer o quanto é grande ainda o nosso destino, o quanto é grande a nossa meta evolutiva, quanto nós ainda temos que desenvolver do ponto de vista de crescermos, de descobrirmos coisas, o quanto ainda precisamos aprender sobre os seres humanos. Quando a gente vê uma mensagem mediúnica autêntica, com um médium autêntico, esse indivíduo, ele está nos mostrando uma janela da espiritualidade, ele está abrindo para nós uma janela da espiritualidade que nós temos que entender que aquilo ali é real. Então não há como a gente olhar aquilo ali e dizer: meu Deus, que coisa maravilhosa, como é que minha vida continua? Não pode ser desse jeito. Então é por isso que Allan Kardec vai trazer nos fundamentos da existência, da imortalidade da alma, da comunicabilidade entre vivos e mortos, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados e da existência de Deus. Esses 5 fundamentos, quando ele traz isso, ele diz:
todas as religiões poderão beber da mesma fonte e poderão trazer para a sua realidade experiencial, para a sua realidade de conduta, para a sua realidade de vida, poderá trazer esse manancial de conhecimento para, a partir daí, fazer a mudança moral do homem. Então a terra será um paraíso de regeneração ou será um mundo de regeneração quando os homens pararem de sofrer, cansarem de ficar nesse reme-reme de encarnação que vai, que volta o tempo todo, quando eles passarem a entender que há um mecanismo divino de amorosidade que os eleva, que tem a necessidade, a função principal de os elevar, de os levar às alturas, nesse momento nós vamos compreender a presença magnânima do amor de Deus. Nós vamos entender a presença bondosa do amor que nos dá um mundo tão maravilhoso, de belo, de justo, de bom, de ordenado, de tudo perfeito, da harmonia que se expressa nos mínimos movimentos dos elementos que estão compondo essa matéria, essa energia, essa dança maravilhosa do divino em nossa vista o tempo inteiro, e a gente ignorando e fazendo de conta que nós somos o belo, nós somos a cereja do bolo que está aí para ornar a grande criação do divino. Então, meus irmãos, a Terra é por uma questão ainda circunstancial, mas deixará de ser quando os nossos corações forem invadidos pelo Cristo, quando os nossos corações forem invadidos pela paz, quando os nossos corações estiverem repletos de amor, quando nós formos aqueles agentes que faremos tudo, exatamente tudo que nós podemos fazer, quando estivermos nos expressando com toda a nossa grandeza, com toda a nossa potência, tenham certeza que haverá paz sobre este planeta, haverá harmonia sobre esta terra, haverá homens felizes, plenos, vivendo uma situação completamente diferente, em outro mundo, em outra realidade, mas nós estaremos aqui plenamente convencidos de que haverá para nós um reino de paz, um reino de amor, um reino de plenitude, de esperança, que os nossos corações serão cheios dessa realidade e que todos seremos construtores desse novo destino. Quando será isso? Quando todos resolvermos fazer. Quando é que isso pode ser para mim? Quando eu resolver fazer. Então o momento é de agora. Todos nós sermos chamados para regenerar o planeta, começando a partir de nós, regenerando as nossas próprias vidas, olhando para elas e dizendo que bom que aprendo com os meus próprios erros, que bom que a natureza vem resgatar em mim o que eu tenho de melhor, que bom que eu consigo botar para fora todas essas coisas maravilhosas que estão já dentro de mim e eu desconheço, ignoro, e que todas as potências do mundo, do universo, enfim, estão trabalhando para fazer com que ecloda em mim essa possibilidade. E quando isso acontecer, não precisará mais de expiação, agora apenas renascimento. Regenerar significa renascer. Matou o homem velho, nasce um homem novo para a nova vida, uma vida de paz, uma vida de luz e de bem. Portanto, acreditemos na força e no amor de Deus, acreditemos no seu mecanismo perfeito de regeneração dos seres e vamos trabalhar. Trabalhemos, arregacemos as mangas em nome desse futuro glorioso que espera a humanidade. Deus de braços abertos nos aguarda a todos para que possamos, naquele grande abraço da unidade prevista e preconizada por Jesus, possamos sentir em nosso peito a verdadeira e eterna felicidade, aquela que Jesus diz: eu vim para que vocês tenham alegria, que a minha alegria seja sua e que a sua alegria seja plena. Fiquem com Deus, que assim seja, meus irmãos.